Muito bem, galera. Vamos fazer aquele resumo, né? Porque daqui a pouco vocês vão fazer as atividades, tem aquelas atividades legais aí. Vamos lá então para o nosso resumo de hoje, da nossa aula sobre lançamento oblíquo. Opa, desculpa aí. Lançamento oblíquo. Olha aí, ó. Nós temos a componente vertical, né? Vocês sabem que o lançamento vertical, a velocidade inicial do lançamento é esse. A vermelha é a velocidade em Y, a componente em Y, que é V0 seno de θ, né? Você vê que ela vai diminuindo de tamanho, ó, até que chega no ponto mais alto, a velocidade vertical zera. No lançamento vertical, somente, ela sobe e desce, aí zera, a velocidade total do movimento zera, mas aqui não. Existe uma velocidade horizontal que é constante durante todo o tempo e ela não zera. Então nós falamos que aqui é a velocidade mínima do movimento, tá? A gravidade, que é a aceleração que depende da força gravitacional que a planeta Terra puxa todos os corpos para o centro, né, para a superfície, ela é sempre vertical e para baixo, né? Então nós temos que estudar de duas maneiras. A subida e a descida com movimento uniformemente variado e o alcance, a distância que na horizontal nós estudamos apenas com movimento retilíneo uniforme. Aí não tem aceleração e a velocidade é constante, ok? Lembrando que para o mesmo plano aqui, é o ponto, a velocidade de lançamento é igual à velocidade que chega no final do movimento, tá? No mesmo plano de saída e descida, velocidades iguais. O alcance horizontal é a maior distância que ele pode, depende do ângulo. Nós já falamos que o ângulo de 45 graus é aquele que tem maior distância. Não tem outro ângulo que consegue o corpo ir tão longe. Você tem que aumentar a velocidade inicial, a força de lançamento, né? Então, como o alcance horizontal ele é um movimento retilíneo, uniforme, a velocidade em x não é a velocidade de lançamento, porque o lançamento é para ir longe, subir, fazer os dois. Então, nesse caso aqui é V0 cosseno de θ, tá? Então, essas duas componentes são importantes, que é a parte em x, V0 cosseno de θ, e em y, que é V0 seno de θ. Por que que Vx e o outro é V0y? Porque a velocidade inicial em y, ele é uma velocidade que vai diminuindo até o ponto mais alto e depois vai descendo conforme vai aumentando conforme vai descendo o objeto, tá? E o Vx não tem o V0x, porque o Vx é igual o tempo todo. Não precisa dizer que é V0, se V0 é igual ao V final, não precisa, tá? As funções horárias da velocidade vertical e a altura, né? Então a velocidade aqui, ela muda na altura, conforme a altura, né? Quanto mais alto subindo é menor, e depois quanto mais aproxima do solo, maior até chegar ao solo, né? Se foi lançado do solo. Ok? E aqui o movimento uniformemente variado, as posições com o passar do tempo. Lembrando que aqui sempre é o menos, tá, pessoal? Na equação não coloque o mais que dá errado, tá? E o menos vai resolver mesmo quando o G for mais. A equação de Torricelli, quando você não tiver o tempo, você pode utilizar ela, em vez de você utilizar duas, igual nós fizemos no exemplo da aula, tivemos que utilizar duas, sendo que bastava usar uma, né? Então, também isso aí é uma coisa que nós podemos fazer. Ok? Então, olha bem, vocês vão agora fazer as atividades, né? Com calma, tranquilo, discutir entre vocês, e daqui a pouco a gente volta para tirar as dúvidas de vocês, ok? Tá aí, ó, tirando as dúvidas, né? Estamos aqui, eu e o professor Samuel, grande professor Samuel, cara simpático, gente boa. Vamos tirar as dúvidas de vocês agora, vamos lá? Resolução de atividade de sala. Olha aí, ó, um projétil, ele é lançado um ângulo de 30 graus, não é 45, como lá no nosso exemplo, 30. Então, cosseno de 30, seno de 30, tá aqui, ó. O seno de 30 graus foi dado
como 0,5, que é 1 sobre 2, na verdade, né? E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, na verdade 0,87, calculando direitinho aí. Então, e a velocidade de lançamento, velocidade inicial, foi de 200 metros por segundo. Aí, supondo que a aceleração da gravidade foi igual a 10, para facilitar os cálculos, né, pessoal? Sabemos que não é 10, né? Mas o 10 ajuda muito. Vamos desprezar a resistência do ar, que nós já vimos em queda livre que a resistência do ar tem aí uma influência, né? Então, o intervalo de tempo entre as passagens do projétil pelos pontos de altura 480 metros acima do ponto de lançamento, em segundos, é. Ah, mas está no plural? Como no plural? Entre as passagens do projeto. É porque ele subiu, deve ter subido mais de 480 a 800 metros, por exemplo. Na ida, 480, quando ele voltou, passou por 480 de novo, né, pessoal? Sobe, aumentando a altura, depois sobe, diminuindo a altura. Ok? Então, sabe que a parábola aí tem 2 pontos, né? Olha aí. Lembrando que V0YT, né? Nós sabemos 480 que nós queremos. Como nós temos essa posição, a parábola vai me dizer os 2 tempos. Lembra que equação de segundo grau, uma parábola, ela pode ter 2 pontos, 2 tempos, né? E lembrando que V0Y é V0 seno de θ, o ângulo é 30, né? A velocidade inicial foi de 200, sabendo que seno de 30 graus é 0,5, né? Então, 100 metros por segundo, metade, né? Olha aí, no lugar da V0Y eu coloco 100, né, que eu encontrei, e agora eu tenho uma incógnita, uma equação de segundo grau com uma incógnita, correto? Fica bem simplesinho aí, ó. Como eu... Aqui, ó, nós temos, na verdade, aqui é 10 da equação dividida por 2, deu 5, né? Lembrando que se eu dividir tudo por 5, eu deixo essa equação mais simples, continua sendo a mesma equação, mas mais simples. Então, dividir por 5 deu 1, 1 não aparece, por 5 deu 20, por 5 deu 96. Essa equação são números menores em valores, mas é a mesma equação, né, só que reduzida, e facilita o cálculo, correto? Olha aí, vamos usar então. Esse delta aqui não é aquele delta da física de variação, é o delta de Bhaskara, né? É o B ao quadrado menos 4AC, só matemática. Não é aquele delta de delta V, delta T, nada disso, tá? Aqui, ó, A, B e C, na verdade, A não tem nada, é 1, B é menos 20, C é 96. Então, o B é 20, né? B ao quadrado. Mas menos 20 ao quadrado... Como está o quadrado, o menos fica mais, né, pessoal? Menos que o menos é mais, então não tem problema nenhum. Aqui, se aqui tivesse um negativo, tinha que colocar, porque aqui é transformar em positivo, tá? Então, nós temos o quê? 16. Um delta 16 é bom, porque a raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 16 é mais fácil, né? T é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Agora, olha o menos 20 aqui. Aqui também tinha, porque não foi colocado, porque não precisou. Mas aqui precisa, tá? Tomar cuidado. Menos com menos vai dar mais. Raiz quadrada de 16 é 4. Mais ou menos, sabendo então uma resposta com mais, outra com menos. T1, T uma linha, T2 linhas. Nós tínhamos lá Y uma linha, né? Ou X uma linha, ou A, Y, que a gente usa na matemática, que é o T. 20 mais 4 dividido por 2, 24 por 2 vai dar 12. Em 12 segundos passou pela posição. Mas aí depois, em 8 segundos também passou em 8 e 12. 8 na subida e com certeza 12 na descida, né? Porque aí não passou 12 na subida e depois 8 na descida, né? Primeiro o tempo menor, claro. Ok? Então, 8 e 12 foi os tempos que ele passou, na verdade. Lembrando que aí foi uma equaçãozinha aí de Bhaskara, equação de segundo grau. Ok? Bem fácil, né? Só lembrar da nossa aulas de matemática, fundamental, né? Nono ano já tem isso aí, e depois de novo, no primeiro ano vocês estudam as funções, a função de segundo grau, ela tem isso aí.
Ok? Deixar aí para vocês copiarem, tem bastante coisa aí. Dá uma olhada também, né? Quem não dividiu por 5, não tem problema, pessoal. No final vai dar 8 e 12, só que aí os números não vai ser 20, nem vai ser números maiores, né? Certo? Lá vai ser 100 ao quadrado, 480 ao quadrado. Bom, vamos à segunda questão aqui. Uma pedra é lançada do solo com velocidade de 36 km por hora. Opa, aqui é ao quadrado, tá? Olha aqui, quilômetros por hora e a aceleração em 10 metros por segundo ao quadrado. Já sabemos, lembrando que isso aqui matematicamente não pode, tem que transformar. Dá 10, né? Sabe que é só dividir por 3,6? E o número 10 é melhor que 36 para resolver. 45 vai ter o maior alcance possível. Já são coisas que você já sabe. E analisando as afirmações, ó, seno de 45 e cosseno não colocou de cada um, porque são iguais, raiz de 2 sobre 2. Primeiro, a pedra atinge a altura máxima em 2,5 metros. Bom, tenho que calcular para saber. Essas informações não estão aí de cara. A pedra retorna ao solo ao percorrer a distância de 10 metros na horizontal. Bom, foi lançado 45 e a distância que nós temos aí tem que ser calculada, que é o alcance horizontal. No ponto mais alto da trajetória, a componente horizontal da velocidade é nula. Essa dá para saber. É teoria. Nós sabemos que a componente vertical é nula, não horizontal. É mínima, mas não é. Senão não teria o movimento. Então essa nós sabemos que está incorreta. Certo? Usando as informações do enunciado, já sabemos que a terceira é incorreta, porque foi fácil. Então vamos ver. 1 e 2, né? 2, já sabemos que a E não pode ser marcada e nem a C. Certo? Sobrou 3, ó. Por isso que é bom saber um pouco de teoria ali, já sabe que aquelas não seriam. A pedra atinge a altura máxima em 2,5, vamos ver se é verdade. Divide, transforma, altura máxima VY é igual a 0, né? Então, nós temos aí que tem que zerar a velocidade final, mas não a inicial. A inicial, ela é o seno de 45 lá, tá? Então, olha bem, usando aí direitinho, nós temos, lembrando que V0 e Y é V0 seno de θ. Olha aí 10, né, que é a velocidade inicial, que era 36, transformando aqui, né? Então, 5 raiz de 2, 10 por 2 dá 5, né? E aí você coloca aqui, 0 ao quadrado. Lembrando que isso aqui, como é V0 ao quadrado, elevando ao quadrado ajuda, porque raiz quadrada elevada ao quadrado é só cortar o radical, né? O 5 não, o 5 é feito separado. Então 5 ao quadrado é 25, raiz de 2 ao quadrado é 2. Então nós temos que, passando isso aqui negativo para o outro lado do zero, fica positivo. E 25 vezes 2, que a raiz quadrada ao quadrado é um número, né? Então, 50 dividido por 22,5. A primeira é verdadeira. Ó. A altura máxima, o máximo que ele atingiu foi 2,5 metros. Certo? Verdadeira. Vamos ver a segunda? A pedra retorna ao solo ao percorrer a distância de 10 metros. Vamos encontrar a distância. Lembrando que o alcance horizontal ele é dado pela equação do movimento retilíneo uniforme. Não é mais uniformemente variado como achar a altura. Então, não precisa do V0 inicial ali, né? O X0, desculpe, que a distância toda é o X. E o Vx, lembrando que agora é o cosseno. Mas o cosseno é igual ao seno. É 5 raiz de 2 também, porque o 45 ele tem um seno e cosseno do mesmo valor. Então, a resposta também é a mesma. Não poderia ser diferente, tá? O tempo, né? Nós temos aqui, olha, Vy, nós não temos o tempo, temos que usar essa equaçãozinha para encontrar o tempo, não foi dado o tempo, né? 5 raiz de 2 nós encontramos aqui, e GT, a gravidade é 10, para achar o tempo. Menos 10T passa para o outro lado que é positivo, e aí 5 raiz de 2 dividido por 10, nós temos, no caso aqui, ó,
se você cortar 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. Fica a raiz de 2 sobre 2, o tempo. Como nós temos equações aí, podemos utilizar. Ó. Por que multiplicar por 2, pessoal? Porque o tempo, aí nós pegamos o tempo da altura. Mas o alcance, ele subiu e desceu. Só para subir, levou a raiz de 2 sobre 2. Multiplicando por 2, o 2 aqui corta. Então, o tempo total foi de raiz de 2. Cortou 2 vezes, ó, 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Por quê? Tempo de subida mais tempo de descida. Então, tem que multiplicar por 2, são iguais. Cortou, ficou só raiz de 2, ó, bem simples, tá? Então, vamos achar o valor agora. Nós temos o tempo, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4, que é igual a 2. 5 vezes 2, 10. Verdadeira também. Ó, também foi verdadeira, né? Aqui, só para explicar, nós sabemos que Vy é 0 e Vx é diferente de 0, né? Em cada instante, a velocidade vetorial do objeto tangente à trajetória parabólica possui uma combinação, mas a horizontal não é 0, senão o movimento acaba. Então, ela é falsa. Então, nós temos apenas 1 e 2 são verdadeiras. Fizemos cada um direitinho, temos as equações. Vamos para a questão de Enem, então, né? Olha aí, ó. Se liga no Enem. E Enem de 2021. Olha aí. A figura foi extraída de um joguinho de computador chamado Bang Bang, né? No jogo, 2 competidores controlam os canhões, o A e o B. O A atira no B, o B atira no A. E aqui nós temos uma elevação aqui para dificultar, né? Atingir o outro lá, tá? Um atira, depois o outro atira até ver quem acerta mais, né? Foi dado aí, disparou as balas e colocou para vocês um desenho das alturas. E aqui tem uma coisinha aqui, né? Aumenta 10 metros do ponto referencial, tá? Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, que foi um ângulo de 53 graus, passou tangenciando o ponto P. Ponto P está aqui, tangenciando aqui. No jogo, G é igual a 10. Foi calculado com a equação de 10. Então, considere o seno de 53,08 e o cosseno 0,6. E como é no joguinho, não tem força espativa, eles não colocaram, mas pode colocar em programinha também, mas não colocaram. Como resistência do ar, etc. Com base na distância dada e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de V0 que vai permitir o disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Então, vamos lá. Ó, vamos considerar o lançamento de um projeto em B a um ângulo θ com horizontal e com modo da velocidade inicial, tá? Então, H0 é igual a HB, né? Que é igual a 0. Na vertical, o H é 30 metros e a gravidade é 10. Então, olha bem, calculando direitinho, V0 seno de θ, o ângulo é 53, deu para vocês o valor, 80% da velocidade inicial, 0,8. Montou uma equação 1. Bom, com 2 equações na matemática nós podemos resolver. Usando o alcance, que é de 120, nós temos Vx é V0 cosseno de 53. Só que deu o valor também, 0,6 da velocidade inicial. Olha bem que nós já temos o t e a velocidade inicial. Temos 2 incógnitas parecidas nas 2 equações. E aí nós montamos uma segunda equação. 2 equações com 2 incógnitas podemos resolver. Vamos substituir 2 em 1. Olha lá, ó. V0t é aqui, ó. Né? Nós temos aqui, é igual a 200. Tirando o V0t, sobra só o t. Uma equação, uma incógnita, faz direto. Resolve, olha bem, 5 segundos. Substituindo em 2, de novo, para achar a velocidade inicial, ele tem que montar no programinha dele uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Então, seria a letra C. Certo? Bom, pessoal, vocês viram aí que não é tão difícil assim. Às vezes dá um pouquinho de trabalho com as equações de segundo grau, um pouco mais logo, ok? Então, até uma próxima aula.